Então, dando continuidade, no bloco 1, nós falamos de conceitos de concurso de pessoas. No tópico 2, nós falamos de crimes plurissubjetivos, unissubjetivos. Em terceiro, nós falamos de autoria, coautoria, algumas teorias. Em quarto, nós falamos de participação e das suas teorias de participação. Agora, no segundo bloco, nós falaremos de autoria imediata e indireta. Mas antes, nós trouxemos algumas perguntas para vocês aqui que caem muito em concurso, e cai bastante. E além de cair muito em concurso, é importante que nós tenhamos essas perguntas em mente e essas respostas, porque a partir daí vocês vão conseguir estar montando um senso crítico para poder estarem respondendo eventuais perguntas que possa vir a cair no concurso de vocês, tudo bem? A primeira pergunta é a seguinte: é possível a participação por omissão? Nesse sentido, se o omitente ele tem um dever jurídico de impedir o resultado, sim. E qual é o exemplo, professor? Não é um exemplo. O exemplo é o seguinte: um delegado que está lá na sua delegacia e ele sabe que o inspetor da sua delegacia ele está torturando ou está batendo num preso. Nesse caso, o delegado ele tem a participação dele vai ser cabível por omissão. Ele está se omitindo de intervir naquela situação de crime que está havendo naquele momento em sua delegacia. Outra pergunta que pode vir a cair no concurso de vocês é a seguinte: é possível participação da participação? Sim, é plenamente cabível. Por exemplo, A instiga B a emprestar a arma para o C, para esse C matar uma outra pessoa. Logo, o A, ele participou, ele instigou o B a emprestar essa arma, para esse B matar o C. Então é possível sim a participação de uma participação. Uma outra pergunta que pode vir a cair também: é possível participação de um crime já consumado? Isso daqui é muito, muito, muito importante. Participação de um crime já consumado. Em que sentido? O cara acabou de roubar uma loja. Ele acabou de roubar uma loja e ele está correndo numa via pública. Você passa de carro e esse cara entra no seu carro e ele te obriga a parar e você sai andando para poder levá-lo para algum destino, para ele fugir daquele roubo. Você está dando um auxílio material para ele poder estar fugindo daquele cenário de crime. E nesse caso, você responderia por um crime de auxílio material a um futuro crime de roubo? Não, nesse caso não. Porque o crime também já se encerrou. Agora, se o crime já se consumou, mas antes desse crime ter se consumado, essas pessoas elas se comunicaram, por exemplo, no seguinte sentido: A quer matar uma pessoa, e para matar essa pessoa ele comenta com você que vai matar uma pessoa, mas ele precisa enterrar essa pessoa em algum lugar. Então, a participação nesse crime vai ser da seguinte forma: de você falar para o A que você pode sim enterrar essa pessoa depois que ele matar no seu quintal. Você tem uma casa em Japeri. Você fala: você pode sim enterrar essa pessoa na minha casa lá em Japeri. Eu tenho uma casa lá que dá para enterrar lá de boa. É super tranquilo. Nesse sentido, é possível a participação de um crime já consumado se houver uma conversa antes do crime. Nesse sentido de que você vá auxiliar essa pessoa no futuro cometimento de um crime para que ele possa ou ocultar esse cadáver ou alguma coisa nesse sentido, é plenamente cabível sim, tudo bem? Então, dito essas perguntas, esclarecidos tais temas, nós vamos partir para o tópico 5, que é um tópico muito, muito importante mesmo. E esse tópico 5, nós já vamos falar de autoria imediata e indireta. Autoria imediata e indireta, conforme já foi estudado, nós já estudamos anteriormente, já pincelamos anteriormente, nada mais é do que o autor mediato e indireto é aquele que não executa o crime pessoalmente. Autor mediato, ele não mediato ou indireto, ele não
comete o crime pessoalmente. Ou seja, ele utiliza de uma terceira pessoa, uma interposta pessoa, para que seja instrumento desse crime. E essa pessoa, essa terceira pessoa que comete esse crime, ela age sem dolo. Sem dolo. Eu até grifei aqui para vocês, ó. Essa terceira pessoa, ela comete o crime sem dolo. Tudo bem? Como ela age sem dolo, culpa ou culpabilidade, não há de se falar que ela tenha cometido um crime em algumas hipóteses. Nós vamos destrinchar cada hipótese dessa. Tudo bem? Pode acontecer nos seguintes casos. Executor inimputável. Executor inimputável. Essa pessoa é um doente mental, é uma pessoa embriagada que naquele momento do cometimento do crime, ele não tinha consciência da ilicitude do fato em que ele vinha cometer. Então, o autor mediato, ele utiliza daquela pessoa, do autor imediato, para cometer um determinado crime. Autor mediato é aquele que não comete o crime. E o imediato é o que vai cometer aquele crime. Então, assim, ele utiliza uma pessoa inimputável ou um embriagado para poder estar cometendo aquele crime. Já a coação moral irresistível e obediência hierárquica, que é o tópico B, que nós trouxemos aqui, coação moral irresistível e obediência hierárquica, ele é coagido a cometer determinado crime. Essa pessoa aqui, essa coação moral irresistível, a pessoa vai cometer esse crime mediante uma coação moral irresistível. E o tópico C, o erro de proibição inevitável ou provocação por terceiro, erro de proibição inevitável ou provocação por terceiro, ele é induzido em erro de proibição a cometer determinado crime por um autor mediato. O autor mediato, que é essa pessoa que manda o autor imediato cometer o crime, ele faz com que essa pessoa ela cometa um crime mediante um erro de proibição. Um erro de proibição inevitável, provocado por um terceiro. E agora, um dos mais importantes, que é o D. Erro de tipo inevitável, provocado por terceiro. Esse executor aqui, ele é provocado. Esse crime aqui, ele vai ser praticado mediante uma provocação desse autor mediato. O autor mediato, ele vai fazer com que essa pessoa aqui haja por meio de uma provocação. Por exemplo, nós já demos esse exemplo anteriormente do empresário. O empresário, ele manda fazer a entrega de determinada droga num gabinete de um amigo e pede para um taxista fazer a entrega dessa droga. Quando o taxista for fazer essa entrega ele não sabe que é droga, ele acha que é um simples pacote, mas em um determinado momento ele descobre que aquilo é droga. Então, nesse caso, erro de tipo inevitável provocado por terceiro, esse taxista não responderia por crime, porque ele não sabia em nenhum momento que aquele objeto que ele vinha carregando no carro dele era uma droga. E aqui, diante da autoria mediata ou indireta, esse erro de tipo inevitável provocado por terceiro pode ser considerado uma das teses mais importantes e é o que muito vem se cobrando em prova. Uma pergunta que a gente pode estar fazendo aqui, para poder estar esclarecendo também algum ponto que venha a pairar sobre vocês a título de dúvida, está apagado aqui, é o seguinte: é possível a participação por omissão? É possível alguém participar de algum crime por omissão? Perdão, é o seguinte: é possível autoria imediata em crime culposo? Essa é a pergunta. É possível, vou até anotar aqui para a gente não... É possível autoria mediata em crime culposo. E aí, o que vocês acham? Vocês aí de casa.
É possível autoria mediata? Lembrando que mediata é aquele cara que ele manda, e o imediato é quem vai cometer aquela conduta. É possível a autoria mediata em um crime culposo? Não, não é possível. Vou adiantar para vocês por quê. Porque o crime culposo, ele é involuntário. Então, como é que um autor mediato, ele vai cometer um crime culposo se ele não tinha o dolo? Então, percebe-se que não é possível uma pessoa cometer um crime a título de autoria imediata se esse crime for culposo. Uma outra pergunta que pode vir cair para vocês também, que é muito importante, é possível autoria, essa é muito boa, autoria mediata em crime próprio, vamos lá, autoria imediata, você que é meu aluno, você já sabe que é um autor mediato, correto? Então é possível esse autor mediato, ele praticar um crime próprio, esse autor mediato praticar um crime próprio? Nós sabemos, a doutrina entende que sim. Vou dar um exemplo muito prático aqui. Um político, ele comete crime de prevaricação, não prevaricação, mas assim, um político ele usa um assessor dele para cometer determinado crime. Então, nesse caso aqui, o político ele vai cometer um crime próprio, só que ele vai utilizar desse assessor dele como um instrumento para praticar um crime. Então, é plenamente possível a autoria imediata em crime próprio, porque o político, na sua qualidade de funcionário público, ele vai utilizar de um assessor para que esse assessor possa vir a estar cometendo um determinado delito. Uma outra dúvida também que é muito importante, e essas dúvidas aqui são muito importantes nós estarmos falando, que é para vocês terem senso crítico também na hora de estar fazendo questões, ainda que objetivas, tudo bem? Outra pergunta, é possível, essa daqui é campeã em prova, ainda mais CESP, banca CESP que gosta desse tipo de pergunta. É possível autoria imediata? Autoria imediata, vocês já sabem o que é, então esse termo até aqui para vocês é super tranquilo. Em crime de mão própria, crime de M própria, vamos abreviar aqui para a gente ganhar tempo, a gente já não tem muito tempo, então vamos abreviar. É possível autoria mediata, você já sabe o que é. O autor mediato é aquele que ele faz aquela mediação para que aquele crime se consuma. É possível autoria imediata em um crime de mão própria? É possível autoria imediata em um crime de mão própria? Não. Por quê? O crime de mão própria é um crime que só pode ser praticado por uma única pessoa. Uma única pessoa. É o falso testemunha, aquela pessoa que mente em audiência. Então só ela, tão somente aquela pessoa, pode estar praticando aquele determinado delito de falso testemunho. Então a resposta é não. O motivo é meio óbvio, por ser um crime de mão própria. Beleza? E é possível coautoria, essa daqui é pegadinha demais. Coautoria mediata, possível coautoria mediata. Então, é possível dois coautores num crime, dois coautores praticarem um crime de forma mediata, numa participação mediata? Sim, é plenamente possível se duas pessoas forem donas de uma empresa. Duas pessoas são donos de uma empresa e utilizam um funcionário para cometer determinado crime. Então, nesse caso, esses dois donos de empresa, eles podem sim responder, de acordo com a teoria, concorrer num crime de coautoria mediata. Superado esse ponto, nós vamos para um outro ponto aqui também que é muito importante demais para a gente, é o tópico 6 da nossa aula de hoje, que é, tópico 6, são as teorias
sobre a punição, teoria sobre a punição no concurso de pessoas. Teoria sobre a punição no concurso de pessoas. A teoria monista ou unitária. Teoria monista ou unitária. Essa teoria aqui talvez seja o ponto crucial da nossa aula de hoje, é o cerne da nossa aula de hoje. Essa teoria, ela entende o seguinte, que autor e coautor ou partícipe, eles respondem pelo mesmo crime. E se você assistiu o comecinho da aula de hoje e fez o que nós pedimos para você fazer, e lá no Código Penal leu o artigo 29, você vai entender perfeitamente por que ela se chama teoria monista ou unitária. Por que essa teoria se chama teoria monista ou unitária? De acordo com o artigo 129, artigo 29 do Código Penal, ele fala o seguinte: a leitura desse artigo é extremamente importante para a compreensão desse instituto aqui. Pelo seguinte, artigo 29, caput do Código Penal. Abre seu vademecum aí e lê comigo. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominada. Então, se a pessoa concorrer, várias pessoas, concurso de pessoas, concorreram para um crime, ele vai responder pelas penas a este crime cominada. E agora, o X da questão, se você tiver com o seu vademecum aí, você vai ver que depois a este cominada tem uma vírgula. Faz um traço aí e separa essa primeira parte desse artigo da segunda parte deste artigo, que ele vai falar o seguinte: na medida da sua culpabilidade. O que isso quer dizer? Essa culpabilidade não é aquela culpabilidade do fato típico, ilícito e culpável, não. Essa culpabilidade aqui, ela quer dizer o seguinte: na medida da sua concorrência. Culpabilidade aqui no artigo 29 é na medida da sua concorrência para a consumação de determinado delito. Então aqui, por isso que se chama teoria monista ou unitária. Único crime para todos aqueles agentes, na medida da culpabilidade de cada um deles. Então o que a gente pode extrair aqui? Que mesmo crime para todos os infratores, mas com penas individualizadas, na medida da sua culpabilidade para cada um, em decorrência do princípio constitucional da individualização da pena. Você pode perceber, existe esse instituto, princípio constitucional da individualização da pena, é previsto na Constituição, inclusive, que cada pessoa deve ser punido na medida em que ele cometeu determinado crime. E a pena a ser cumprida, ela deve ser atinente, ela deve se ater ao agente em si. Tanto que quando o juiz for dar uma denúncia, quando o juiz ele vai dar uma denúncia, quando o juiz vai fazer uma sentença, pode ter 3, 4 réus ali, ele vai, acordo com o réu tal, condena na medida da sua culpabilidade da seguinte forma: ele pega o artigo 59 e ele vai destrinchando primeira fase, segunda fase e terceira fase de aplicação da pena. Então a pena ela tem que ser individualizada. Por conta disso, que a teoria monista, em que pese todos os agentes responderem por aquele crime, eles vão responder por aquele crime na medida da sua culpabilidade de acordo com a contribuição dele para aquele determinado crime. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o Código Penal, o CP, adota a teoria, vou botar só um T aqui, tá, gente? Teoria monista ou unitária temperada. Por quê? Quando ele fala que ele vai aplicar um único crime para todos os agentes, ele não vai aplicar roubo para todos os agentes que concorreram para o crime de roubo. Ele vai aplicar essa pena. Se tiver o concurso de agentes, ele vai aplicar também o concurso de agentes, mas no quê? De acordo com o quê?
de acordo com a medida da culpabilidade daquela pessoa, de acordo com a contribuição daquela pessoa para aquele crime. Então essa teoria monista unitária adotada pelo Código Penal, ela não é absoluta, ela é temperada, porque além de ele aplicar a todos os agentes um único crime, ele vai temperar com a culpabilidade, com a concorrência, com a contribuição daquele indivíduo para aquele crime de forma individualizada. Perfeita essa questão? Já o B, a segunda teoria, é a teoria pluralista ou pluralística. A minha letra é feia, mas como eu falei para vocês, como eu estou falando, vocês com certeza vão poder estar escrevendo aqui junto comigo. Dá um pause, adianta, volta. A aula online é bom por isso, né? Se eu tivesse numa aula presencial, vocês estariam ferrados. Mas enfim, vamos embora. Nessa teoria pluralística, os agentes respondem por crimes, vou botar aqui, teoria pluralísticas, crimes diferentes. Vou fazer um sinalzinho de diferente aqui. E essa teoria aqui também é adotada pelo nosso Código Penal, não em sua maioria, tá? Ela é aplicada a título de exceção em alguns determinados crimes. Posso citar como exemplo para vocês o crime de corrupção ativa e o crime de corrupção passiva. Porque nesse caso, a teoria pluralística ela veio para romper com o que entende a teoria monista. Aqui o cara que oferece uma propina e o funcionário público que recebe, cada um vai responder por uma conduta. Então a teoria pluralista vem de plural, né? Então cada um de duas pessoas. Então é legal a gente ter isso em mente, que esse pluralista aqui, ele tende a entender, você na hora de fazer uma questão de ordem objetiva, ter isso em mente, que esse pluralista fala de mais de um agente, plural, dois. Então dois agentes vão responder por cada um por uma conduta. Pluralidade de agentes. Corrupção ativa e corrupção passiva. Essa teoria veio justamente para romper de forma excepcional em alguns crimes com essa teoria adotada, que é a teoria monista. Ela rompe com a teoria monista em determinados crimes. E agora, deixa eu pegar o pagador aqui. Agora, C, teoria dualística. Dualista. Vou botar só dualista, não vou botar dualística também, que pode cair na prova de vocês com essa nomenclatura. Dualística. Teoria dualística. Ele reconhece um único crime para os autores. Um crime para os autores, e outro para os partícipes. Perfeito? Então a teoria dualística, ela não é utilizada pelo nosso Código Penal, mas é bom que vocês saibam. Eu verticalizo um pouco o conteúdo também para que vocês tenham esse senso crítico, e excesso de informação não faz mal, gente. E pode ser que caia na prova de vocês. E vocês vão saber que a teoria dualística é um crime para o autor e outro crime para os partícipes. E essa conduta aqui, ela não é adotada no nosso Código Penal. Tudo bem? Agora o tópico de número 7. Outra coisa também muito, muito importante para a gente. Requisitos do concurso de pessoas. Quais são os requisitos previstos, tanto na doutrina quanto no ordenamento jurídico, para que as pessoas possam responder a título de concurso de pessoas? Quais são esses requisitos? Vamos lá. A. Primeiro requisito, anota aí, hein?
pluralidade de agentes. Pluralidade de agentes. Esse aqui é meio óbvio, né? É um pouco óbvio. Não tem como tu quebrar um ovo, tu fritar um ovo sem quebrar a casca. Então, se é que a gente está falando de concurso de pessoas, a pluralidade de agentes é um pouco óbvio. Agora é o B. Relevância causal. Esse daqui já não é tão óbvio. Relevância causal. Anota aí, hein? Relevância causal de todas as condutas. Depois aqui você marca 2 pontos e anota o seguinte. Todas as condutas, elas devem ter nexo de causalidade com aquele resultado. Esses agentes que concorreram para a prática desse crime, essas condutas desses agentes têm que ter um nexo de causalidade entre uma e outra conduta. Perfeito? Outra, C, anota aí também. Homogeneidade de elementos, eu vou botar só elem, ponto. Subjetivo. O que isso quer dizer? Que cargas d'água é isso? Homogeneidade de elementos subjetivos. Nesse caso aqui, isso daqui é muito, muito importante, essa questão da homogeneidade. Na frente, nós vamos ver também o porquê de ser tão importante essa parte. Homogeneidade dos elementos subjetivos, ou seja, todos os agentes que concorrerem para aquela empreitada criminosa, eles têm que estar concorrendo com dolo ou com culpa. O que isso quer dizer? Os agentes têm que estar culpa mais culpa ou dolo mais dolo. Aqui não adianta um estar concorrendo com culpa e outro com dolo, porque senão aqui nesse caso não há que falar em concurso de pessoas, porque um está trabalhando com culpa e outro com dolo. Então o ânimos deles de praticarem esse crime não são os mesmos aqui. Um está agindo com culpa e outro com dolo. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte, e é exemplo clássico na doutrina, para a gente poder estar fechando esse bloco. Um médico, ele enche a ampola de anestesia numa superdose, porque ele não gosta daquele paciente, ele quer que aquele paciente morra. Então ele enche aquela seringa ali com uma superdose de anestesia. A enfermeira, por sua vez, quando ela for aplicar, ou ele mesmo, se for o caso dele aplicar, mas no nosso exemplo, quem vai aplicar essa superdose de anestesia no paciente é a enfermeira. Então o médico enche com vontade, vou encher essa seringa aqui com uma certa quantidade de anestesia, que esse cara vai morrer depois que essa enfermeira injetar essa anestesia nele. Então esse médico com dolo enche aquela seringa, a enfermeira, por sua vez, sem saber, desavisada, ela vai aplicar aquela certa quantidade de anestesia no paciente. O paciente vem a morrer. Nesse caso, a enfermeira, sem saber que aquela seringa ela vinha com uma quantidade superior ao que a gente podia tomar, esse paciente vem a morrer. Nesse caso, o médico ele agiu com o que, gente? Com dolo. E a enfermeira com culpa. Nesse caso aqui, não há que se falar em concurso de pessoas, por conta dessa teoria aqui, por conta desse requisito aqui, homogeneidade de elementos subjetivos. Não havia homogeneidade desses elementos subjetivos. O médico tinha dolo, a enfermeira tinha culpa, ela não sabia que o médico injetou uma superdose de anestesia naquela seringa para que aquele paciente viesse a morrer. Então, nesse caso, o médico responderá por dolo, homicídio doloso, enquanto a enfermeira, coitada, sem saber de nada, vai responder por homicídio culposo. Tá acabando o nosso tempo nesse bloco, tem 30 minutos cada bloco. Vamos pausar essa aula agora e daqui a pouco a gente parte para outra para falar do liame subjetivo, que é muito importante também e cai muito em prova. Até já!